Olá, vamos dar continuidade aí à história do Mateus, né? E para que vocês possam entender um pouquinho mais. Enfim, Mateus nasceu com lábio leporino, tudo, né? O problema está aí, com a fenda palatina também, o problema está aí, está na mesa, está na mão. Vamos para cima resolver. Assim fizemos. Saímos aqui passamos na FUNCRAF em São Bernardo do Campo, como havíamos falado. Entramos como um caso novo e tivemos que ir para Bauru, no centrinho de Bauru, que é o centro de especialização e aonde supostamente fazem todas as cirurgias. E diga-se de passagem, quando chegamos lá, realmente vimos que o nosso probleminha é desse tamanho. Então vai para você aí. Muitas vezes você acha que o seu problema é o maior do mundo. É aquele gigante que você não acha que não vai ter ninguém pior que você. Muito pelo contrário. Quando chegamos lá, vimos crianças com essa parte do queixo para frente, né? Tipo o Bart Simpsons, pessoas que não tinham o osso do nariz, tem que tirar da costela e colocar aqui. Pessoas que o lábio não tem todo esse pedaço todinho, outros com o olho puxado. Olha, um aprendizado para você que pensa que murmurar, achar que é só o seu que é o maior do mundo, precisa olhar o do vizinho, viu? Vai a deixa de hoje aí. Mas vamos lá, chegamos lá, passamos o primeiro dia, em Bauru, normalmente fica 2 dias. Primeiro dia fizemos as triagens, passamos as triagens com uma bancada de dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais, um grupo multidisciplinar, né? Médico, cirurgião plástico, e o último que nós passamos, como sempre, né? E aí passou a ser no outro dia, que foi no outro dia de manhã, foi com o Dr. Paulo Passarelli. O Dr. Paulo Passarelli era um cardiologista, ele que dá o aval, porque ele olha toda a estrutura cardiológica para poder autorizar a cirurgia. E ele examinando o Mateus, ele acabou vendo alguma disfunção de ordem cardiológica. A partir daí ele pediu um ecocardiograma lá dentro mesmo, né, e um eletrocardiograma, e já saiu o resultado no mesmo dia. Quando ele olhou o ecocardiograma, ele falou: olha, o seu filho tem um probleminha cardíaco também, tá? Aí nós falamos: nossa, doutor, mas não falaram nada pra gente, enfim. Ele tem um problema cardiológico e assim, a cirurgia do Mateus, que é o lábio leporino e a fenda palatina, na verdade é até estético se comparado ao problema cardiológico dele. Foi aí que nós tomamos um baque. E aí ele falou assim: eu, como um aconselhador, tá, também não só médico, mas como um orientador, a cada 100 pessoas que a gente autoriza uma cirurgia aqui, uma gera complicação, que pode levar ao óbito. Ou seja, a cada 100 é 1%. Agora, se acontecer com o seu filho, é 100%. Então vai a dica. Muitas vezes as pessoas olham para o seu problema e com a expertise, com a experiência, ele fala para você: não vai, porque você vai ter problema. Vai cuidar daquilo que é essencial, abre o seu olho com aquilo que é o mais importante e deixa de olhar para o supérfluo, tá? Então, vamos puxar para falar a respeito um pouquinho da palavra de Deus, e fala muito a respeito disso, muito. Falar é prata, mas ouvir e calar-se é ouro. Falar demasiado é prata, não vale tanto, mas ouvir e calar vale ouro. E foi isso que eu trouxe como experiência quando ele nos deu essa dica, né? E essa reflexão a respeito do risco do Mateus. E aí então nós viemos para São Paulo, com certeza adotamos aquilo, o aconselhamento que ele deu, tanto eu quanto a Ângela, e brecamos e viemos para São Paulo. E aí marcamos com um cardiologista em São Paulo, fomos acompanhando, e esse cardiologista aqui em São Paulo, especificamente em São Bernardo, vi os exames dele, do Dr.
lá de Bauru, que tinha feito, e eles liberaram pra gente, né, devido à questão da complexidade. Chegou aqui, o médico olhou e falou assim, vou pedir mais um outro exame. Aí fizemos um outro exame um pouco mais específico, além do eco, e lá foi constatado que o Matheus tinha uma cardiopatia congênita. O que seria cardiopatia congênita? Seriam 3 problemas simultâneos, né, de um único paciente. No caso do Matheus foi o lábio leporino, a fenda palatina e essa disfunção cardiológica do Matheus. E nos sugeriu para procurar um médico especialista em São Paulo. De lá, passou alguns contatos, acabamos caindo no HCOR, ou no consultório do HCOR, que é da doutora Ieda Jatelli, que é a filha do Jatelli, né, do médico aí que fez o primeiro transplante do coração. Graças a Deus tivemos condições de poder passar com ela, que já não era barato, né, porque uma médica renomada, era a filha do Dr. Jatelli, e lá passamos, assim, ficamos quase 1 hora na consulta, e ela falou, olha, infelizmente o problema do seu filho, ele tem uma disfunção na válvula aórtica, como também no arco aórtico, vai ter que operar, não tem como, tem que operar. Então imagine só, né, com 5, 6 meizinhos a gente escutar uma notícia dessa, que o Matheus teria que operar e teria que fazer essa cirurgia, né? E foi isso que tivemos que nos preocupar. E ela não fazia essa cirurgia. Quem poderia fazer era o Marcelo Jatelli, que é o irmão dela, ou um outro especialista. Daí ela nos encaminhou para o do consultório do Dr. Enio Buffalo e associados. E chegando lá, graças a Deus, encontramos um médico que esse vai até hoje, vamos lembrar dele com carinho, porque ele tratou o Matheus por um bom período aí, né? E é o Ayrton Bertini. Ayrton Bertini, né? Ele era um médico cardiologista e cirurgião cardiológico. E aí fomos passando com ele, até fizemos todos os exames, né, direitinho, e aí ele marcou a cirurgia para o Matheus para poder fazer a cirurgia, e deixou com a secretária dele, a Ana, na época que eu me recordo, deixamos todas as papeladas, todas as situações, e aí fomos atrás, deixamos com que ela pudesse ligar para a gente e falar da autorização do convênio. Na época a gente estava com o convênio da AMIL, eu me recordo muito bem, né? O Matheus estava novinho ainda, tinha nem 1 aninho, e teve que fazer essa triagem, né? E acabamos que uma surpresa desagradável. O convênio da AMIL não quis cobrir a cirurgia do Matheus. Por que não quis cobrir? Não quis cobrir porque simplesmente a cardiopatia congênita é um problema que você já vem com ele, né? Você já nasce com o problema, então não é caracterizado uma situação em que o convênio é obrigado a cobrir esse tipo de procedimento. E aí bateu aquele desespero tudo, porque a gente tinha que passar pelo SUS e tal, e foi indo, aquela briga, aquela situação, e o Matheus precisava de fazer cirurgia porque era uma questão de risco, até porque o Matheus também não estava se desenvolvendo no tamanho dele. Na época procuramos algumas pessoas, alguns médicos, até procuramos benzedores na época, e falaram que era o mal de Simioto, né, que é uma doença do macaco, e a criança começa a ter muito pelo, enfim. Na hora do desespero a gente acaba procurando um monte de alternativas, mas é que realmente iria resolver a cirurgia cardíaca. E mais uma vez Deus esteve conosco, né? Como sempre, graças a Deus, o nosso bom Deus esteve conosco. O Dr. Ayrton Bertini mexeu os pauzinhos e conseguiu uma vaga no HCOR pelo social, ou seja, pelo SUS no social. Então, tanto o Dr. Ayrton Bertini quanto a Ana, que era a secretária dele, mover os pauzinhos, e o Matheus acabou fazendo essa cirurgia
no hospital de referência de ponta, que é o HCOR. Então o Matheus foi para a mesa de cirurgia com 1 ano. Posteriormente eu vou mostrar para vocês aí a cicatriz que deixou. Foi uma invasiva, que ele teve que abrir toda a lateral, todinha das costas na lateral. Vai ter algumas fotos que inclusive até hoje tem desse tamanho, com ele desse tamanho está registrado, né, essa marca. E foi muito engraçado porque o que acontece? A cirurgia do porte do Matheus, ele tinha que nem 1 aninho, nem estava nem andando direito. E ele fez essa cirurgia, ele já começou a sair andando no corredor. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Que magia que é essa? Que situação que é essa? Aí o médico falou, cara, uma cirurgia do porte que o Matheus fez aí, se é um adulto é 30 dias, é 15 na UTI, mais 30 dias, e mais 15 dias em recuperação normal, enfim. 3 dias já estava sentindo melhor e com 7 dias veio para casa. Só que a gente pensava que era só um problema da válvula aórtica. O Dr. Ayrton Bertini, quando abriu, ele viu que o Matheus tinha um desvio na veia aórtica, no arco aórtico, que é aqui em cima. Qual é a função do arco aórtico? É mandar toda a proteína que você come através do sangue, né? Bombeia, e essa veia aorta, do arco aórtico, ele espalha todos os nutrientes para o corpo através da corrente sanguínea. E essa válvula aórtica, ela tinha um desvio, ela tinha 2 aberturas, então assim, uma parte ia para a corrente sanguínea e a outra parte se desperdiçava, dava um refluxo e voltava para o coração. Então ele acabou fechando um cano, né, como se fosse um cano, e aí começou a correr. E foi assim fantástico, algo muito precioso, porque o Matheus, depois da cirurgia, com 1 ano e 2 meses, já começou a se desenvolver, a crescer de novo, começou a gerar novos resultados e algumas mudanças. E aí foi que essa história, né, foi a primeira cirurgia do Matheus. Ou seja, os desafios começaram a vir, né? E é isso. Tínhamos que enfrentar, ficamos desesperados, não sabíamos, mas fomos lá com força, fé, muita coragem. Imagine você no nosso lugar, pegar uma criaturinha desse tamanhozinho, com 8 meses, entregar na mão do médico, o médico fazer uma cirurgia, você não sabe nem o que poderia ocorrer. E o médico falou, não, a cirurgia do seu filho é uma cirurgia de grande porte, alto risco, mas nós temos que fazer. E, graças a Deus, né? Mas tem muita história para a gente contar para vocês, histórias edificantes que nós passamos, foram muitas. Aguenta aí que tem coisa boa para vocês. Estamos dispostos a realmente falar o que aconteceu com o Matheus para edificar a sua vida, edificar, fazer dos seus problemas não só um problema, mas enxergar ele como um processo que você possa gerar uma evolução em cima disso, entendeu? Confiar, pedir discernimento para o Papai do Céu, lá para Deus, para que vocês possam achar um caminho para poder seguir em frente, um direcionamento para poder seguir em frente e procurar pessoas verdadeiras, né? E aí já volta eu novamente na palavra de Deus, que quando a gente confia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai te dar o caminho, vai te dar uma pessoa verdadeira para falar aquilo que realmente tem que ser, que por consequência pode se manter uma vida até os dias de hoje, como que é o que está ocorrendo com o Matheus, tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de você estar nos prestigiando nesse canal aí, que possamos continuamente edificar a sua vida, se não for a sua, a de um amigo seu que esteja precisando, um colega que esteja precisando, alguém conhecido, tá? Essa é a função nossa, né? Mandar para frente coisas boas, coisas que possam arraigar nossa fé, dar muita força, e é isso, né? O amor é isso aqui, ó. Tá até hoje aí com a gente, com todas as dificuldades do mundo, mas está conosco, tá bom? Obrigado mais uma vez.